concluir a série de vídeos, acho que ninguém aguenta mais falar de antibióticos, mas vamos adiante. Eu vou fazer uma revisão com algumas principais indicações terapêuticas dos antibióticos. Não se preocupe em querer aprender isso logo de cara, porque isso vocês vão adquirir, vocês, nós, eu também, vou adquirir essa experiência ao longo do ciclo clínico no internato. Mas aqui é só para dar uma noção geral de como é que funcionaria. Então, antes de nós escolhermos os antibióticos propriamente dito, é bom que nós tenhamos noção de que as bactérias, elas também têm funções fisiológicas no nosso organismo. Então, em alguns órgãos ou sistemas do nosso corpo, nós temos a presença de algumas bactérias que exercem funções metabólicas que auxiliam no nossa estabilidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na pele tem a presença do estafilococcus, do streptococcus, no trato gastrointestinal você tem a presença de enterococos, leveduras, no trato respiratório você pode ter também streptococcus, a Neisseria meningitis, e é importante também lembrar que na urina e no sangue não é para você encontrar sinais de bactérias lá. Se você encontrar algum sinal de bactéria, é porque deve estar acontecendo algum processo patológico que está ocasionando aquela ocorrência de bactérias naqueles locais. Bom, então, vamos ver aqui algumas doenças infecciosas e as principais etiologias bacterianas, certo? Primeiramente, em relação à meningite, no caso da meningite, para pacientes que têm menos de um mês de vida, o principal agente seria o Streptococcus do grupo B, ou então bastonetes gram-negativos, ou então bactérias do gênero Listeria. Em pacientes que têm entre 1 mês e 50 anos, o principal seria o Streptococcus pneumoniae, ou então Neisseria meningitis. E acima de 50 anos, seria novamente o Streptococcus pneumoniae, ou do gênero Listeria, ou então bastonete gram-negativo. Em relação aos pulmões, para várias doenças pulmonares, o que é que nós temos? Pneumonia para pacientes com menos de 1 mês de idade, a principal bactéria responsável é o Streptococcus do grupo B, pode ser também bactérias do gênero Listeria, bastonetes gram-negativos entéricos e até também o Staphylococcus aureus. Para a pneumonia adquirida na comunidade, PAC, pacientes acima de 1 mês de idade, os principais agentes etiológicos podem ser o Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, a Mycoplasma, Legionella, e para a pneumonia adquirida no hospital, você tem os mesmos agentes etiológicos da PAC, mais alguns outros mais graves, como o Staphylococcus aureus, gram-negativos entéricos ou até mesmo a Pseudomonas. E para o abscesso pulmonar, que aí é um quadro mais grave mesmo, você teria a presença de bactérias anaeróbicas, ou então Klebsiella, Staphylococcus aureus, até Streptococcus. E no caso de um empiema, que aí já é uma doença da pleura, a gente teria a presença de múltiplas bactérias. Então, a etiologia a gente poderia classificar como polimicrobiano. Em termos de infecção do pé diabético, o que é que nós teríamos? Se fosse uma infecção superficial, os principais agentes seriam o Staphylococcus aureus, o Streptococcus beta-hemolítico, ou então o Staphylococcus epidermidis. E um caso mais de infecção profunda, aí você poderia ter um quadro polimicrobiano. Ouvido, nariz, garganta, para algumas patologias aqui. No caso de otite média, a gente teria como principais responsáveis o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis. No caso da otite externa, aí já seriam os... Isso aqui, a otite externa, é principalmente aqueles que estão na pele, certo? Então, Pseudomonas, o Streptococcus, o Staphylococcus epidermidis e o Staphylococcus aureus. E no caso da sinusite, as principais bactérias responsáveis seriam o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza. Então, o que acontece? Por causa da tuba auditiva, ou também chamada de trompa de Eustáquio, existe uma ligação entre o ouvido médio e o nariz. Então, em geral, as bactérias que provocam a otite média são as mesmas que provocam a sinusite.
por conta dessa conexão que existe entre um aparelho e outro. Só uma dica para vocês não se esquecerem. Bom, para o sistema cardiovascular, o que é que nós temos? No caso de endocardite, as principais bactérias que poderiam provocar essa doença poderia ser a do gênero Viridans, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Enterococcus, Staphylococcus epidermidis e Streptococcus bovis. Para o TGI, nós temos, para uma gastroenterite bacteriana, aí nós poderíamos ter uma Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter. Para processos abdominais variáveis, aí você poderia ter bastonejo gram-negativo entérico, Pseudomonas, Enterococcus e anaeróbios. E para uma colite infecciosa, principalmente Clostridium difficile. E para o trato geniturinário, nós teríamos para uma infecção de trato urinário, ou então a pielonefrite, as principais bactérias seriam E. coli, o Proteus, Klebsiella, Enterococcus, ou então Staphylococcus saprophyticus. E no caso de uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, ou então de uma prostatite, as principais seriam a Neisseria gonorreia, clamídia, bastonete gram-negativo e entérico. Então veja bem aqui, a partir do que a gente já viu, você já poderia lembrar de algumas das classes antibióticos que a gente estudou anteriormente para poder tratar algumas dessas doenças. Então, por exemplo, aqui no caso do geniturinário, quando se fala de prostatite, quando a gente fala de clamídia, a gente tem que pensar automaticamente em tetraciclinas, que são os mais eficientes no tratamento de clamídia. Quando você fala aqui em ITU, infecção de trato urinário, você tem que pensar justamente na combinação entre uma sulfonamida com o trimetoprim. E quando você pensa aqui em otite média, pense logo automaticamente naquela combinação da aminopenicilina mais o inibidor de beta-lactamase, que no caso você poderia utilizar o principal nesse caso aqui da otite média, você utilizaria a amoxicilina mais o ácido clavulânico. Bom, então vamos lá adiante. Quem nunca, né? Depois de uma explicação dessa. Mas tenham calma, porque aquela imagem anterior ela é importante para, ao longo do ciclo clínico, vocês criarem uma noção de até mesmo de conduta dos pacientes de vocês. Então, ao longo dos tempos, é que vocês vão se acostumando, eu também, vou me acostumar com essa maneira de olhar, de tratar os pacientes, já pensando de qual seria a mais provável etiologia daquela doença, com base na localização da patologia do paciente. Então, para a gente escolher o antibiótico adequado, a gente tem que lembrar daquela classificação de Gram, já que os antibióticos eles têm diferentes espectros conforme a classificação de Gram da bactéria. Então, para aquelas bactérias Gram positivas, nós temos como exemplo Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, e as Gram negativas são todas essas que estão aqui listadas, para que a gente possa ter uma melhor escolha de antibiótico. Então, vamos voltar para aquela imagem para vermos quais são os antibióticos mais adequados. Então, certo. Para o caso da meningite, o que é que nós temos? Quando se trata de um recém-nascido, você poderia utilizar a ampicilina juntamente com cefotaxima, ou então, quando no caso de um paciente que tem 1 a 3 meses de idade, você poderia utilizar a ampicilina mais a cefotaxima ou, dependendo do caso, a vancomicina. Então, todos esses aqui que a gente falou até agora são do grupo dos beta-lactâmicos. E acima de 3 meses, você usaria todos os três, a ampicilina, a cefotaxima e a vancomicina. Para os pulmões, o que é que nós vamos ter? Em relação à PAC ambulatorial, nós podemos tratar com amoxicilina, juntamente com ácido clavulânico. Lembrando que a amoxicilina ela é muito eficiente para tratamento principalmente infecções de via aérea superiores, mas também pneumonia ela também é eficiente, certo? E também poderia ser utilizado ou então poderia ser utilizado um macrolídeo no lugar. Macrolídeo é eficiente
para as gram-negativas. Em relação à PAC na UTI, você já poderia utilizar uma cefalosporina de terceira geração. Então, já seria um medicamento mais potente do que a amoxicilina. Ou então, também poderia utilizar uma ampicilina combinada com Subactam. Lembrando que a ampicilina, ela, nesse caso, também é uma aminopenicilina, da mesma forma que a amoxicilina, e o Subactam vai agir como inibidor da beta-lactamase. Então, você poderia utilizar a ampicilina juntamente com o Subactam, isso aí somado com o macrolídeo, ou então você poderia utilizar uma cefalosporina de terceira geração com uma quinolona respiratória, que aí é esse dispositivo que ele colocou aí, com remédios, com fármacos de espectro maior, já serve para tentar eliminar aquelas bactérias mais resistentes, que aí é por causa disso que o paciente está no quadro de UTI, está internado na UTI, que é um quadro mais grave. Então, no caso de um abscesso, você utiliza predominantemente a clindamicina, lembrando que lá no abscesso você poderia ter, vamos lá, em caso de abscesso, você teria anaeróbios, Klebsiella, Staphylococcus aureus. Então, a clindamicina seria muito eficiente nesse caso. E no caso do empiema, você utilizaria o imipenem, que é da classe dos carbapenêmicos, que a gente viu que eles têm um espectro muito bom, né? Eles são resistentes à beta-lactamases. E você poderia utilizar também o metronidazol. Eu não falei muito sobre eu não falei, na realidade, sobre o metronidazol para vocês, que já tinha muita coisa nos slides. Mas o metronidazol, ele é um outro tipo de antibiótico, no qual o mecanismo de ação dele, ele produz radicais livres que vai danificar o DNA da bactéria. E aí ele é muito eficiente contra bactérias anaeróbicas. Então, continuando, em termos de infecção do pé diabético, qual é o tratamento que a gente pode fazer? Para uma infecção leve, adquirida na comunidade, você poderia utilizar a cefalexina ou então a amoxicilina mais clavulanato. E no caso de infecção mais grave, utilizaria uma vancomicina. Então, veja que quanto mais grave a infecção, você tem que utilizar um antibiótico que seja mais potente, que tenha um espectro maior. No caso de ouvido, nariz e garganta, para a otite média, como a gente já tinha visto anteriormente, amoxicilina, ou então, que seria melhor, amoxicilina mais o clavulanato, que é o ácido clavulônico. Em caso de otite externa, você utilizaria uma quinolona. Só vocês verem aqui, ó. As quinolonas, elas são muito eficientes contra as gram-negativas. Então, por isso que a gente poderia utilizar as quinolonas no caso da otite externa. E no caso da sinusite, como a sinusite, eu falei para vocês lá que por conta da tuba auditiva, as bactérias que causam otite média são as mesmas que causam a sinusite, quando a sinusite é de causa bacteriana, então você pode utilizar a amoxicilina mais clavulanato por causa da sinusite. Agora, cuidado. Uma coisa que eu falei no primeiro vídeo, que eu acho que algumas pessoas devem ter rido de mim quando eu falei aquilo, que eu não botei exatamente no slide, eu fiz só um comentário à parte, que eu me lembrei de falar depois no meio do vídeo, é que eu disse que antibióticos são fármacos para tratar bactérias. Certo, olha, parece besteira, mas tem algumas doenças que têm característica de serem viroses e as pessoas mesmo assim passam antibióticos. Então é bom frisar isso para poder não esquecer. Então, por exemplo, sinusite. Sinusite, em vários casos, você não precisa passar antibiótico, porque a causa da doença não é bacteriana, ela é viral. Então, é por isso que você tem que ter o manejo, saber quais são os sinais que apontam para uma infecção bacteriana, para que nesses casos você poderia passar o antibiótico. Isso aí nós adquiriremos ao longo do restante do curso. Para o ciclo básico, basta a gente saber quais são as indicações de antibiótico, como utilizar os antibióticos de uma maneira mais racional, porque justamente você utilizar o antibiótico desnecessariamente contribui para aumentar o grau de resistência das bactérias em relação àqueles antibióticos que nós já temos. Quanto às infecções cardiovasculares, quais são os antibióticos que nós podemos utilizar? No caso de uma endocardite infecciosa urgente,
Você poderia utilizar a vancomicina juntamente com a gentamicina. Então, aí seriam dois inibidores aí da síntese de parede bacteriana, da parede celular, bastante potentes, para tentar, no caso de urgência da endocardite infecciosa, eliminar as bactérias que estão causando a patologia. Em casos no TGI, o que a gente poderia utilizar? Numa gastroenterite, você poderia utilizar o ciprofloxacina, que no caso aqui é uma quinolona, a ceftriaxona, que no caso é uma cefalosporina de terceira geração, ou sulfametoxazol, que é uma sulfonamida. Agora, lembrando, pessoal, mais uma vez, você não pode utilizar antibiótico desnecessariamente. Então, por exemplo, no caso de uma diarreia, não é toda diarreia que você vai passar o antibiótico, porque, em geral, as diarreias elas são autolimitadas. No máximo 3 dias elas acabam, por questão de causas virais, em geral. Então, ou então de desequilíbrios osmóticos. Então, o que acontece? Só em determinadas situações que você poderia passar o antibiótico. Num paciente que é imunossuprimido, que está com diarreia, num paciente que tem diarreia sanguinolenta, num paciente que você constata que ele tem uma diarreia por Shigella, aí são casos que você poderia utilizar o antibiótico. Não em todos os pacientes, assim, indiscriminadamente. E no caso do trato geniturinário, o que é que nós temos? Para uma ITU, a infecção do trato urinário, no recém-nascido, você utilizaria um aminoglicosídeo ou então a cefalosporina terceira geração. E no adulto, você utilizaria aquele padrão que eu disse para vocês, a sulfametoxazol mais o trimethoprim. Por que que no recém-nascido eu não usaria essa combinação? Muito provavelmente por conta daquele efeito colateral que eu disse para vocês. A sulfametoxazol poderia ocasionar um quadro de Kernicterus. Essa mistura poderia ocasionar o quadro de Kernicterus para o recém-nascido. E no caso da DIP, o que é que nós temos? Você poderia combinar a ceftriaxona, que ela pega muito bem gram-negativos, com a doxiciclina. Lembrando que a doxiciclina da classe das tetraciclinas e que ela consegue tratar muito bem infecções por clamídia. Então, é uma boa aplicação desse antibiótico. Então, beleza? Deu para fazer essa pequena revisão aí das principais classes e de como você utilizaria em algumas patologias. Então, vamos adiante para o último tópico, que eu garanto a vocês, que é o da resistência bacteriana. Esse aqui vocês têm que saber bem para a prova de vocês, que são os principais mecanismos de resistência das bactérias em relação aos antibióticos. Então, o que acontece? Como é que as bactérias podem ser resistentes aos antibióticos? Elas podem ter uma alteração na permeabilidade da parede celular ou então da membrana celular. Isso aqui essa alteração da permeabilidade e também um outro mecanismo chamado bomba de refluxo, elas são muito características de uma bactéria que vocês devem ter estudado no S3, chamada de Pseudomonas aeruginosa. Essa é uma bactéria muito chata que ela é altamente resistente a vários antibióticos. Então, essa bactéria ela tem esses dois mecanismos aqui de resistência, tanto a alteração de permeabilidade como a bomba de refluxo. O que é a alteração de permeabilidade? A alteração na permeabilidade ela consiste em um mecanismo de resistência bastante característico das bactérias gram-negativas. Porque nas gram-negativas, para que os antibióticos cheguem ao citoplasma das bactérias, eles necessitam passar por porinas que estão presentes na membrana externa dessas bactérias. Então, eles atravessam essas porinas e chegam ao citoplasma para que eles façam todo o mecanismo de ação do fármaco. Mas aí, então, o que acontece? Principalmente na Pseudomonas aeruginosa, ela tem uma menor quantidade de porinas, que permitem a entrada do antibiótico. Então, por conta disso, pelo fato de ela ter menos porinas, nós vamos ter uma baixa permeabilidade e o antibiótico não vai conseguir chegar ao citoplasma para fazer seu mecanismo de ação. Então, já é uma forma de eliminar o efeito do antibiótico. O outro modo de resistência que as pseudomonas também têm é a chamada bomba de refluxo. Isso que acontece? O antibiótico entra na célula pela porina, mas então ele vamos dizer assim, capitaneado, ele é roubado pela bomba de refluxo que vai levá-lo para fora
novamente. Então, a bomba de efluxo ela expulsa as moléculas de antibiótico que estão dentro da célula, que estão dentro da bactéria. Bastante eficiente também. Um outro mecanismo que nós já vimos também anteriormente é a chamado mecanismo enzimático, quando nós temos uma enzima da bactéria que vai degradar o antibiótico. O antibiótico é essa estrela aqui azul, veja que a enzima é essa aqui, cinza, e aí quando a enzima tem contato com o antibiótico ele é degradado e ele é inativado. Qual é o nome da principal enzima que faz isso em relação aos beta-lactâmicos? É justamente a beta-lactamase. Então, a beta-lactamase ela faz parte desse tipo de mecanismo de resistência bacteriana. Um outro mecanismo que nós temos é o seguinte: os antibióticos eles não agem a partir das chamadas PLPs, que são proteínas ligadoras à penicilina, principalmente no caso dos beta-lactâmicos. Então, o que acontece? Pode acontecer também de nós termos PLPs que não têm uma afinidade por aquele antibiótico. Como é que isso acontece? Isso acontece principalmente no caso do Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, eles podem possuir, desenvolver algumas PLPs que têm alto peso molecular e que, por conta disso, acabam tendo baixa afinidade pelos antibióticos. Como elas têm baixa afinidade, então o antibiótico não vai conseguir fazer o seu mecanismo de ação, porque ele não vai conseguir se ligar à PLP para poder inibi-la. E então, o que acontece? As bactérias, elas têm aquele sistema de conjugação em que elas trocam material genético, que no caso seriam os plasmídios, que está aqui destacado na imagem, e também a partir da troca genética pelos bacteriófagos, por um outro modo, né, de troca de material genético, elas podem trocar entre elas todos os genes que provocam esses fatores de resistência. Então, a partir da chamada seleção natural, com o uso de antibióticos excessivamente, você vai acabar selecionando aquelas bactérias que são mais resistentes a determinados antibióticos. E aí essas bactérias também vão ser capazes de transmitir os genes dela de resistência para outras bactérias que não o sejam. E aí nós vamos criar, ao longo do tempo, cada vez mais bactérias mais resistentes. E uma das principais dificuldades em termos de resistência é isso daqui. Isso aqui, o que é que nós temos nessa imagem? Nós temos dispositivos prostéticos, que no caso seriam catéteres, próteses de válvulas cardíacas, aqui os catéteres, as próteses de válvula cardíaca. Então, esses locais aqui, esses dispositivos, eles favorecem a formação de biopelículas. Seria um amontoado, uma cultura muito grande, excessiva de bactérias. Mas uma característica das biopelículas é que nós temos uma quantidade de bactérias tão grande que chega num ponto em que não há mais proliferação. Nós temos seria tipo assim, o platô do gráfico de crescimento do número de bactérias. Quando você atinge esse platô, que é quando ocorre a formação da biopelícula, não existe mais proliferação, então também não existe mais a síntese de parede celular, entendeu? Então, como na biopelícula você tem uma maior estabilidade daquele conjunto de bactérias, e por conta disso também não tem mais a síntese de parede celular, então, por exemplo, todos os beta-lactâmicos já não seriam mais tão eficientes no caso de no tratamento de bactérias que estão na biopelícula, porque justamente elas não estão proliferando, estão mais formando, não estão mais fazendo síntese de parede celular, como é que eles vão conseguir agir direito? Então, isso daí também é um outro fator que piora o tratamento desses pacientes, que torna mais difícil. Aí você teria que utilizar já outros antibióticos mais potentes do que os beta-lactâmicos, né? Ou então uma combinação de outros medicamentos para poder conseguir tratar bactérias que formam as biopelículas. Então, tudo isso aqui é só para dar uma noção para vocês de como é realmente complexa essa questão de antibióticos. Então, eu estava até tendo uma aula hoje sobre pielonefrite, e aí o professor, ele disse assim, se a gente fosse querer falar aqui sobre os antibióticos, que a gente pode tratar isso daqui, no caso era uma pielonefrite em decorrência de um cálculo renal que o paciente estava tendo. Então ele disse assim, ó, se a gente fosse discorrer sobre cada uma das opções terapêuticas de antibiótico que a gente poderia utilizar nesse caso,
a gente poderia passar a tarde inteira só discutindo sobre isso. Então, como é muito complexo, você acaba adquirindo essa experiência de antibiótico quando você já está no seu ciclo clínico, no internato, ou também na sua especialização. Mas então, por hora, eu acho que isso já foi bastante suficiente. Em termos de. Só para a gente finalizar o vídeo, eu queria agradecer a todos que assistiram aos 4 vídeos até o final. Estão de parabéns. Vocês realmente estão bem dispostos para um final de semestre para poder fazer isso. É porque vocês realmente estão com todo o gás e estão merecendo realmente férias para descansar a mente e realmente estão merecendo também passar na prova de farmacologia. Para o FAF, da próxima semana, nós vamos ter todas essas classes que eu falei para vocês vão cair no FAF sim, porque nós vamos ter questões no FAF, no pré-teste, em que nós vamos perguntar essas outras classes. Já para a prova da segunda P, eu acho que muito provavelmente vai cair só o conteúdo de penicilinas. No máximo, talvez caia alguma outra classe beta-lactâmicos, mas não vai cair as classes que eu falei na parte 3, porque eu acho que na aula o professor ele fala basicamente de penicilinas. Então, para a prova, eu diria que vocês deveriam revisar unicamente a parte 2. Então, eu queria também agradecer a todos vocês, aqui é a minha última monitoria. Graças a Deus, terminei o ano da monitoria de farmacologia. Eu tentei fazer a monitoria da melhor maneira possível. É, eu tentei até mesmo assim aperfeiçoar, porque quando eu era aluno do S4, eu não gostava muito da monitoria de farmacologia clínica, mas eu tinha uma ideia de como eu queria que ela fosse. Então, quando eu quis me tornar monitor, justamente para poder conseguir aperfeiçoar a monitoria com base naquilo que eu vivi. E eu espero que tenha sido também proveitoso para vocês. Aquelas poucas pessoas que depois de vários finais de semana passando, estudando, fazendo material, fazendo vídeo, fazendo edição, e depois ter lançado para vocês, aquelas poucas pessoas que depois vieram até mim e disseram assim, olha, obrigado, acho que realmente fez a diferença. É, então, quem falou isso, assim, realmente é, foi importante para mim porque eu vi que aquilo que eu pensava lá no começo, quando eu estava no S4, de que eu queria fazer uma monitoria melhor, eu acho que de certa forma se concretizou. Então, eu queria agradecer a todos vocês e eu coloquei aqui nos últimos 30 segundos do vídeo, por favor, não desliguem, uma finalização que é um trecho de um livro que eu li no ano passado, que foi o mesmo final que eu utilizei no meu vídeo de DP4 do professor Fábio, que é um trecho de um livro que eu achei muito legal e que eu acho que tem tudo a ver com essa questão assim de gratidão no término de um grande trabalho e também em relação ao agradecimento ao público. Então, eu queria desejar para vocês uma boa prova, também boas férias e um bom ciclo clínico a todos, viu?